Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma série de musculação com postura e dor. O tema de hoje é disco intervertebral. Essa aula de hoje vão ser dividida em 3 etapas, 3 videoaulas. Para isso eu peço aqui, siga nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as próximas aulas, os próximos vídeos. Fique ligado e fique com a aula. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre o disco intervertebral. Hoje enfatizaremos aqui a introdução ao estudo da coluna vertebral. Então, vou apresentar aqui para vocês que o disco intervertebral é ainda chamado de DIV, disco intervertebral. Por convenção, o disco intervertebral é representado na cor verde neste vídeo. As noções desenvolvidas nesse vídeo se aplicam a indivíduos jovens com a coluna vertebral sadia, que não tenham ainda apresentado problemas. O disco intervertebral possibilita os movimentos da nossa coluna vertebral. Então, o disco intervertebral, ele nos dá o poder de nos movimentar. As vértebras são ossos muito pouco maleáveis, certo? Então, se a gente tivesse somente as vértebras aqui no nosso corpo, nós não teríamos tanta mobilidade assim. O disco intervertebral, ele é maleável, portanto, é ele que permite os movimentos da coluna. Tá? Então, nós temos a coluna vertebral, como eu estou passando o mouse aqui, e o disco intervertebral, que é representado aqui na sua cor verde, ele que nos permite nos movimentar. Tá? Por exemplo, a coluna lombar. Tá? Então, ele nos permite os movimentos de extensão, flexão, inclinação, dentre outros, como a gente vai ver aqui para frente. Então, o disco intervertebral, ele é totalmente maleável e nos permite o movimento. Então, o disco intervertebral é capaz de nos poder fazer o poder de extensão e flexão. Como vocês podem ver no vídeo, que eu vou deixar rolar, quando a gente faz o movimento de extensão, automaticamente a parte posterior dos nossos discos intervertebrais, eles são comprimidos. E quando a pessoa ela faz a flexão, os discos intervertebrais na sua porção anterior, eles são comprimidos. Chegando mais de perto, então quando a gente faz uma extensão ou hiperextensão, os nossos discos intervertebrais, representados aqui na cor verde, eles têm um certo achatamento aí na parte posterior. Então, como disse ao princípio, isso é uma coluna saudável, sadia, certo? Então, se a gente tem um desgaste aqui do disco intervertebral, nós podemos ter contatos, né, de osso com osso, ou até mesmo certas protusões discais ou herniações. Seguindo o movimento aí de novo, agora para frente, deu para notar que quando o boneco chega para frente, a parte anterior ela se achata. Dando continuidade, o disco intervertebral é formado pelo núcleo pulposo e pelo anel que o circunda. Tá? Núcleo pulposo é a bolinha que a gente vai ver, que a gente tem ali no meio do disco intervertebral. E o anel que o circunda é como se fosse uma cebola. A gente pega uma cebola, a gente corta, a gente tem vários anéis ali formando a cebola. E no meio daquela cebola ali nós vamos ter o núcleo pulposo, certo? Então, como vocês podem ver, o disco intervertebral se situa entre dois corpos vertebrais. Então, em cada dois corpos vertebrais, nós temos aí um disco intervertebral, ok? Dando continuidade no vídeo. Então, como vocês podem ver, e aí agora apresenta-se o núcleo pulposo. Tá? Esse é o núcleo pulposo, ele que nos permite aí a movimentação. É a parte central do disco intervertebral. E essa parte é chamada de núcleo pulposo. É uma gelatina composta por 90% de água e é esférica do ponto de vista mecânico. Então, olha só, ele é composto por 90% de água, dá-se aí que uma boa hidratação
para que nós mantenhamos sempre ela hidratada. Então, já começa por aí a importância de se beber água, certo? No nosso dia a dia. Então, aí está na vista mais posterior. E agora vemos aí várias camadas, vários anéis fibrosos, formando aí o disco intervertebral. Como eu dei exemplo para vocês aí, de uma camada de cebola, quando a gente corta, a gente vê várias rodelinhas. E no meio se funde aqui o núcleo pulposo. Então, nós temos o disco intervertebral, que ele é formado por vários anéis fibrosos, e no meio nós temos aí o núcleo pulposo. Portanto, o anel constitui um invólucro do núcleo, que é essa parte aí do meio aí, representada aí para vocês. E no meio a gente tem o anel, os anéis e o núcleo pulposo. O anel ele é uma fibrocartilagem composta por fibras resistentes e ligeiramente elásticas. Então, o disco intervertebral é formado por fibras resistentes e também elásticas, pois nos permitindo também um certo achatamento aí, ok? Então, prosseguindo com o vídeo, a gente vê de novo aí a formação do disco intervertebral, as vértebras compostas entre si, e agora o núcleo pulposo, disco intervertebral, de outra maneira representado. Agora vamos passar para vocês aí as propriedades do anel e do núcleo. Então, o anel é uma fibrocartilagem maleável e elástica. Ela se achata quando submetida a uma pressão, como a gente viu na primeira parte do vídeo. Então, quando a pessoa faz a hiperextensão ou a extensão, a gente tem um achatamento dessa porção. Se for na hiperextensão, a gente tem um achatamento para a porção posterior. Se for uma flexão, a gente tem um achatamento para a porção anterior. Então, ela nos permite a essa pressão, tá? Então, como vocês podem ver, automaticamente, nós já temos aí a força da gravidade, que é para baixo. Automaticamente, a gente já tem uma certa compressão no disco intervertebral. Então, como citou-se primeiramente no vídeo, isso é uma coluna de uma pessoa jovem, saudável. Então, uma pessoa com sobrepeso, com mais peso ou obesa, ela tem essa compressão maior, porque ela tem uma força da gravidade, e a força da gravidade ela já é uma força a força gravitacional é para baixo. Então, quanto mais sobrepeso nós temos, mais o disco intervertebral ele vai sofrer, causando assim vários danos à nossa saúde. Então, nós temos aí a representação, nós temos aí o núcleo esférico, contribui para a mobilidade das vértebras. Então, você pode ver, a vértebra ela se movimenta de um lado para o outro, para frente, para trás, permitindo o nosso movimento. Lembrando vocês que o núcleo é esférico e contribui para a mobilidade das vértebras, que está sendo representado aí no vídeo, sem os processos articulares. Certo? Então, o núcleo pulposo permite que a vértebra ela faça diversos movimentos. E nós temos aí agora a compressão, tá, da vértebra, como mostra que afunda agora num corte da vértebra que é ao meio. Nós podemos ver como realmente funciona o nosso corpo. O núcleo é incompreensível, mas maleável. Ele se deforma, mas o seu volume ele permanece o mesmo, tá? Como vocês podem ver. Então, a gente tem um achatamento. Quando achata, ele abre, né? Ele comprime, é como se fosse ali uma bola como se fosse uma bolinha ali uma bisnaga cheia de água. Quando a gente comprime a bisnaga, ela abre para os lados, porém, depois ela volta à sua forma natural. Então, toda a superfície do disco se achata porque a pressão é repartida por toda a superfície. Então, nós temos aqui, primeiramente, uma carga gravitacional na superfície do meio de contato. Automaticamente, nós vamos ter toda a compressão do disco intervertebral. Tá? Então, a força em toda a sua área, ao centro, a gente vai ter todo o achatamento do disco intervertebral. Então, as consequências da compressão do disco intervertebral.
Segundo caso, a pressão não é exercida no centro do corpo vertebral. Então agora nós vamos ver as influências. Então nós vemos primeiro a compressão feita no meio ali do corpo, do disco intervertebral, e agora nós vamos ter as divisões dos centros de pressões ali da vértebra. Então automaticamente quando a pessoa ela se inclina para frente ou para trás, para trás nós temos o achatamento do disco intervertebral na sua parte posterior, quando a gente faz uma extensão ou uma hiperextensão, a gente tem um achatamento da vértebra no seu corpo posterior, tá? Como diz aí na figura. E quando a gente faz uma flexão, nós temos um achatamento do disco intervertebral na sua parte anterior, certo? Então, quando a pressão não é exercida no centro, apenas uma parte do disco se achata e a pressão se concentra em uma pequena região, certo? Então, lembrando bem que isso é uma coluna de uma pessoa jovem, saudável, com um disco intervertebral totalmente constituído. Dando continuidade no vídeo, a gente faz de novo um movimento de extensão, de flexão. Vocês podem ver, o disco intervertebral ele se achata, porque ele tem um poder, né, de aguentar aí uma certa quilagem, uma certa concentração de peso, e ele também é elástico, contém fibras elastinas. Como vocês podem ver também, o núcleo pulposo ele se deforma de certa maneira, mas no movimento, depois que a gente retorna ao movimento inicial, ele toma sua forma natural de novo, como vocês podem ver. Agora, consequências da compressão do disco intervertebral, no terceiro caso, em rotações, exercícios de rotações. Então, como vocês podem ver, agora a pessoa vai rodar, fazer uma rotação lateral, o disco intervertebral e a vértebra também roda lateralmente e tem a compressão, tá, de torção. Tá? Na torção da coluna, o anel efetua a torção e as vértebras se aproximam e achatam o disco intervertebral naquela torção para aquele lado devido, certo? Agora representando aqui com o disco intervertebral e o núcleo pulposo, vocês têm noção do que acontece quando nós fazemos o movimento de torção. Quando a gente, por exemplo, está parado e olha para o lado, levando o corpo junto. Automaticamente nesse movimento, a gente tem esse movimento de torção. Na torção da coluna, o anel efetua uma torção, as vértebras se aproximam e achatam o disco intervertebral, como vocês podem ver na ilustração. Tá? Então a gente tem esse movimento. Sobre agora as conclusões que a gente pode chegar. Então, na extensão, quando a coluna vertebral realiza movimentos, o disco intervertebral eles se achatam parcialmente e ou fazem uma torção. Portanto, são submetidas a pressões adicionais localizadas em toda a superfície. Tá? Então, quando a gente faz uma hiperextensão, isso de forma natural, tá? Imagina que sem carga, a gente não tem carga com influência nisso, a gente está só fazendo com o corpo livre. A gente tem que começar a pensar e raciocinar como esse disco intervertebral se reage com o acréscimo de cargas no exercício na musculação, certo? Você vê o quão perigoso isso pode ser. Então aí na flexão, como vocês podem ver, a parte anterior do disco intervertebral é totalmente achatada, isso numa coluna saudável, dando continuidade, tá? Agora numa vista de torção, a pessoa fazendo uma torção, e agora um certo exemplo de uma pessoa levantando peso, tá? Então, quando as curvaturas vertebrais são respeitadas, no caso 1, as forças são repartidas harmoniosamente em toda a superfície do disco intervertebral. Tá? Então, fizemos ali um movimento de levantamento de peso. Agora nós vamos chegar mais de perto para a gente ver o que acontece aqui, empurrando uma caixa, certo? A pessoa empurrando a caixa. E, automaticamente, ao andar. Então, quando nós andamos também, nós temos o nosso momento unipodal. E nesse momento unipodal, a gente tem a transferência de carga de um peso do corpo para o outro, enquanto a gente faz essa troca de marcha. Tá? Automaticamente, ao andar, nós também temos nossas compressões. Tá?
Então, normalmente, quando tem em raio-x dizendo que esse disco intervertebral ele está desidratado, como a gente vai ver em discos posteriores, nós sofremos mais com isso, tá? E alguns tipos de exercícios, alguns tipos de ocasiões impostas aí para a gente fazer atividades físicas. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, né? Nos hidratar bem, como a gente viu, o núcleo pulposo é formado de 90% de água, então nós temos que nos hidratar. Como vocês podem ver, quando a gente acorda desidratado, a gente acorda mais baixo e automaticamente, como todo mundo já ouve falar, que o certo é que nós acordássemos e a primeira coisa que nós tínhamos que fazer é beber água para nos hidratar, não só hidratar nosso corpo, também hidratar nossa vértebra, hidratar nosso núcleo pulposo, hidratar nosso disco intervertebral. Isso é muito importante na nossa vida cotidiana. Então, quando a gente anda, a gente tem também a compressão e a gente tem essa dilatação do núcleo pulposo. As funções do núcleo e do anel são indissociáveis. Eles garantem a proteção mútua e ajudam o disco intervertebral a atuar como amortecedor, ou seja, nossos discos intervertebrais, eles nos ajudam como um amortecedor do nosso corpo, é isso aí mesmo. Então, automaticamente, o disco se achata sob o efeito das pressões transmitidas pelo corpo vertebral. Então, se a gente tem uma carga em todo o centro do corpo vertebral, a gente tem um achatamento de todo o disco intervertebral e principalmente aqui no meio, no núcleo pulposo. O núcleo pulposo também se achata e perde sua forma esférica, tá? Chegando mais de perto, mostrando aí, o anel é elástico e maleável. Ao se achatar, o núcleo incompreensível empurra o anel à sua volta. Então, quando a gente tem esse achatamento, essa compressão medial, nós temos aí essa deformação do disco intervertebral e nós temos também a deformação do núcleo pulposo, fazendo com que ele se perca ali em forma e saia do formato esférico, tá? E dando uma certa compressão para fora, como vocês podem ver aí, tá? Então ele tem a compressão de fora para dentro e de dentro para fora, que tem a compressão dos anéis fibrosos. Então você pode ver a compressão ela é de cima para baixo, mas automaticamente os anéis fibrosos são comprimidos, pressionados, e os anéis fibrosos também têm um certo achatamento na sua porção para o núcleo pulposo, tanto da esquerda para a direita, como de cima para baixo, como vocês podem ver representando pelas setas. Então, quanto mais as fibras do anel achatam o núcleo, mais elas diminuem o achatamento do núcleo, e mais elas diminuem o achatamento do próprio anel. Então, vocês podem ver no centro, no corpo, no centro da vértebra, a gravidade. Ao caminhar, nós temos essa compressão, ela é a mais aceitável possível aí. O disco intervertebral ele funciona então como um amortecedor, garantindo aí o movimento humano. O disco intervertebral e a água. Lembre-se, o corpo humano é composto por 66% de água. Portanto, as vértebras e o disco intervertebral banham um meio rico em água. Tá? Então, automaticamente, se ele é composto por água, nós devemos beber mais água, nos hidratar melhor, não só para hidratar, a gente fala assim, hidratar, vamos beber água para hidratar o corpo. As pessoas acham que é para hidratar somente aí em questões de pele, cabelo, organismo, intestino. Não. A hidratação também é para certa proteção aí dos nossos discos intervertebrais e da nossa vértebra em si. Então, automaticamente, o disco intervertebral ele é imerso em um meio rico em água. Então, cada vértebra nossa é composta por 25% de água. Então, veja bem, agora vamos entrando mais no assunto. O disco, o núcleo pulposo, ele é formado por 90% de água. E as vértebras, elas são compostas por 25% de água. Tá? Então, uma certa falta de hidratação pode comprometer também as nossas vértebras, além do núcleo pulposo e outras estruturas, como a gente vai vendo a seguir. Tá? Então, rolando o vídeo. E o disco intervertebral,
ou seja, os anéis fibrosos, são compostos por 70% de água. Então nós temos aqui que eles são totalmente imersos em um volume de água muito grande. E as pessoas insistem em não se hidratar durante ou antes ou depois da atividade física. Veja só a importância da hidratação na atividade física. Tá? Então, repetindo, o núcleo pulposo é composto por 90% de água, a vértebra é composta por 25% de água, e o anel, os anéis fibrosos, são compostos por 70% de água. Então isso aí a gente começa a ver a importância da água. E repetindo aqui, o núcleo pulposo, 90% de água. Então sim, nós precisamos dessa água reposta para o nosso organismo. Então vocês podem ver, ó, quando a gente automaticamente, quando a gente faz uma compressão, a gente perde moléculas de água e depois da compressão a gente tem esse retorno da água para a célula ou para o anel fibroso aí. Então, quando uma pessoa exerce uma pequena pressão, é feita durante um pequeno intervalo, a água sai e volta muito rapidamente ao núcleo. Esse fenômeno é mecânico e as proteínas não participam desse processo. Tá? Nesse processo aqui, as proteínas que envolvem também o núcleo pulposo, elas não participam, somente a água. Tá? Então, o quão importante é a nossa coluna vertebral, o quão importante o nosso meio rico em água. Vocês podem ver automaticamente quando a pessoa anda, ou quando a pessoa tem uma compressão no corpo da vértebra, como, por exemplo, ela faz um exercício aí de agachamento. Vocês imaginem, então, toda vez que ela agacha e levanta, ela tem essa perda de água, ela tem essa desidratação, essa deformidade do disco intervertebral, tem essa deformidade do núcleo pulposo, mas automaticamente isso volta em questões de segundos. Vocês podem ver de novo, elucidando, a pessoa tem uma compressão, automaticamente quando a gente vai fazendo uma flexão do corpo, nós temos aí também a perda de água, nós temos aí a vértebra que muda sua altura, fazendo uma anteriorização, esmagando assim a parte anterior do disco intervertebral. Voltando a falar para vocês aí, que é muito importante lembrar e falar que se o disco intervertebral está desidratado, ou se a pessoa já tem a vértebra também com progressões de curva, com certo desgaste, automaticamente aqui nós teremos uma possibilidade muito grande de protusões discais ou hérnias de disco, certo? E retratando-se aqui que esse vídeo são de pessoas jovens e saudáveis, mas no próximo vídeo eu irei mostrar para vocês como ocorre a degradação por idade desse disco intervertebral e o quão perigoso é a prática de alguns exercícios sem o fortalecimento de algumas musculaturas que são primárias e ou secundárias de um movimento. Dando continuidade, a gente tem agora um movimento de extensão ou hiperextensão, para ver o corpo da vértebra que automaticamente ele se posterioriza e automaticamente comprime a parte posterior do disco intervertebral ou dos seus anéis fibrosos, perdendo também esta água em todo o movimento, como vocês podem ver. Em todo o movimento a gente tem uma certa perda de água. Automaticamente descomprime e essa água retorna ao meio. Então a gente tem a compressão, a perda, né, de água e a volta. Então o disco intervertebral ele não é inervado nem irrigado por vasos sanguíneos e suas consequências. Então lembrando que o disco intervertebral ele não é inervado nem irrigado por vasos sanguíneos. Então nós temos aqui o disco intervertebral e na periferia do disco intervertebral existem nervos e vasos sanguíneos. Nós temos aqui na sua periferia, tá? Nós temos nervos e vasos sanguíneos. Tá? Então nós temos os nervos, que é esses branquinhos aqui. Os vasos sanguíneos são representados aqui em vermelho e em azul. Tá? Em vermelho nós temos nossas artérias, tá? Em azul nós temos aqui o nosso retorno venoso, que são as veias, ok? E no meio aqui nós temos a nossa medula,
e os nervos que são irradiados por toda a coluna vertebral. Então, mostrando mais a seguir. Então, essa é a constituição aqui da nossa coluna vertebral, agora representando somente aqui o nervo em si, o disco intervertebral, tá? A medula óssea, a medula espinhal, certo? Embora existam nervos situados na periferia do DIV, o DIV em si ele não é inervado, ou seja, apesar de ter entrelaçados ao redor do disco intervertebral, automaticamente ele não é inervado. Ou seja, se houver lesão, o indivíduo ele não sente dor. Então, repetindo aí, tá? Automaticamente, embora existem vasos sanguíneos na periferia do DIV, ou seja, a gente tem vasos sanguíneos ao redor, porém, o DIV em si ele não é vascularizado. Ou seja, o DIV ele não recebe a vascularização, ele não recebe ali alimentação sanguínea e nem os nervos, certo? Então, está ao seu redor. E a nutrição, então, deles não é feita pelo sangue, tá? Então, eu falei para vocês da importância da gente estar fazendo uma alimentação e tomando bastante líquido, uma alimentação mais adequada e tomando líquido bem o suficiente para que nós tenhamos aí uma coluna vertebral preservada, é claro, sim, fazendo as atividades, né, atividades físicas e nos protegendo de certos males que podem nos trazer isso aí. Então, as atividades físicas, elas favorecem a entrada e saída de água e, portanto, a nutrição do DIV e a eliminação de produtos do metabolismo. Então, olha só a importância de fazer atividade física, pois a atividade física favorece a entrada e saída de água, tá? O fato de nos movimentar, portanto, a nutrição do disco intervertebral, ou seja, dos anéis fibrosos e a eliminação dos produtos do metabolismo. Então, a atividade física tem esse poder de contribuição, de proteção da coluna vertebral. Então, de novo, quando nós andamos aí, nós temos aí essa entrada e saída de água, tá? E eliminação dos produtos do metabolismo. A gente também joga produtos ali do metabolismo que não são interessantes no nosso organismo. Então veja bem a importância da atividade física nas nossas vidas e a importância também da nutrição para essas certas partes aí do nosso corpo. Voltando a mostrar para vocês aí a pessoa andando e o que acontece com o nosso organismo. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês esse vídeo que eu achei super interessante, tá trazendo para vocês a introdução ao estudo da coluna vertebral, disco intervertebral, a fim de orientá-los quanto à prática de atividade física, a importância da atividade física, a importância do nosso disco intervertebral e a importância da hidratação, né, nas nossas vidas para o disco intervertebral e para a nossa vértebra, para que a gente não tenha maiores problemas futuros, como hérnias de disco e outros problemas eventuais acometidos, tá? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. A aula de hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.